superna gratia. Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Neste terceiro domingo, domingo da alegria, nós vamos rezar juntos o Evangelho de São João. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és então? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto, aplainai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, neste domingo nós vemos o exemplo novamente de João Batista, que veio dar testemunho da verdade, da luz de Jesus. Diante disso, nós temos que primeiramente contemplar a fé de João Batista. Nós vemos futuramente, quando Jesus começa a sua missão, seu ministério, João fica em dúvida. Pede para os seus discípulos irem até Jesus para perguntar se ele realmente era o Messias ou ele devia esperar outro. Nós vemos que João Batista, ele acreditava, ele tinha fé de que Jesus era o Messias. Mesmo quando a descrença veio, mesmo quando ele viu Jesus agindo de uma forma diferente da que ele esperava, mesmo assim ele continuou acreditando. Mesmo assim ele continuou firme, dando testemunho de que aquele que era o esperado já estava no meio do povo. Diante disso, irmãos, nós vemos o exemplo de fé e de perseverança. Mesmo quando a fé vacilou, ele permaneceu naquilo que acreditava, na missão que Deus havia dado. E a nós conhecemos, nós temos fé, nós acreditamos que aquele que João Batista apresentou como Cordeiro, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós acreditamos que ele é Jesus, que Jesus realmente é esse, o esperado, o ungido, o Messias, aquele que nos libertou do poder do demônio, do poder da morte e nos deu de fato a vida. Já que nós cremos, já que nós temos fé, já que nós acreditamos firmemente nessa verdade, nós somos chamados a testemunhar. Testemunhar não o que não vemos, não o que não aconteceu,
mas testemunhar o que viram, o que testemunharam, o que nos deixaram por escrito. Por isso, irmãos, São João Batista testemunhou pela fé. Nós somos chamados a testemunhar pela fé de outros, pela fé apostólica, pela fé da igreja, pela fé de todos os que até hoje dão testemunho de Cristo. E da mesma forma, você no teu grupo de amigos, você no teu grupo de amigas, na tua casa, no teu trabalho, aí talvez você seja a única Bíblia, o único Jesus, a única experiência que as pessoas ao teu redor farão de Cristo. Aí vem a questão, nós somos testemunhas de Cristo? Quando as pessoas olham para nós, elas tocam, elas contemplam, elas veem a bondade, a misericórdia, o amor, a compaixão, elas veem o Cristo capaz de dar a vida, de se entregar. E é com esse barulho, com esse questionamento que nós encerramos essa reflexão de hoje. João Batista foi testemunho daquilo que ele acreditava que viria. Nós vimos, nós somos testemunhas. E assim como testemunhas, nós devemos e somos chamados a testemunhar com a vida aquilo que acreditamos. Ó Jesus, diante deste Evangelho, diante das palavras de São João Evangelista, pedimos que o Senhor nos dê a graça, a firmeza e a ousadia de testemunharmos a nossa fé com a vida. Que nós não sejamos hipócritas em professar a fé com os lábios, mas com a vida, com o coração, com o testemunho, vivermos outra coisa. Que haja uma união entre aquilo que eu creio, entre aquilo que eu professo com os lábios e aquilo que eu vivo. Que nós sejamos testemunhas, que nós sejamos a Tua presença no mundo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.